Ô, Valdir, é uma satisfação imensa nossa tê-lo aqui com a gente. E me fala dessa questão da economia do momento. As pessoas sentem esse impacto no bolso, especialmente o trabalhador, quando vai fazer suas compras, o dia a dia no supermercado, a cesta básica e todos os produtos aí que nós precisamos aí, encontramos essa dificuldade com relação à desvalorização da nossa moeda e, obviamente, o salário do trabalhador às vezes não tem sido suficiente para cumprir com todas as suas obrigações. Rivelino, isso é questão muito técnica, né? Certa vez me disseram o seguinte: olha, a vida ela é tão difícil, ela é tão, digamos, desafiadora, que você tem que estar preparado todos os dias como se fosse entrar numa guerra. Uhum. Então, essa preocupação nós temos generalizado com o descuido da maioria da população e não ter esse controle, né, essa gestão financeira que te leve a ter um pouco mais de tranquilidade. Porque, de qualquer forma, o dinheiro não é tudo, mas ele define muita coisa, ele ajuda em muita coisa. Então, nós temos hoje, quando eu falei a princípio que você tem que estar pronto para o dia a dia, como se fosse para entrar numa guerra, a primeira base de estrutura, quem vai te dar é você, mas é de extrema importância a legislação pública do ponto de vista da política fiscal e da política monetária, tá? Porque quando eu chego a uma taxa de juros no Selic, né, que é uma taxa, digamos, nominal ali, de 15% ao ano, ela reflete muito, mas muito mesmo, na condição financeira do Brasil. Por que que isso acontece, né? E por que na ponta acaba a inflação aumentando, os preços subindo e a perda do valor de face daquela capacidade de compra do trabalhador? Ela começa tudo lá em cima, começa tudo na gestão, na política monetária e fiscal do Brasil, como seria normal em qualquer país, né? A gente sempre costuma dizer que você tem que fazer um comparativo. Um país é uma empresa, o estado é uma empresa, o município é uma empresa, a sua casa é uma empresa. Então, as finanças só mudam de proporção. Só muda a proporção. E obviamente mas a gestão é muito parecida. Todos aí, seja aquele chefe de família administrando a sua casa, o chefe dos poderes administrando o seu município, o seu estado, o seu país, eles têm que ter uma cautela para não gastar mais do que ele arrecada. Ele tem que ter uma obrigação. O endividamento no setor público, ele tem uma história, né? A minha formação, só fazendo uma retrospectiva, a minha formação ela é muito ampla, né? Porque a minha primeira formação, quando eu entrei no banco, eu tinha 15 anos. Uhum. E depois de 15 anos que eu saí como menor aprendiz do Banco do Brasil, o Bradesco me pegou. E com 22 anos eu era gerente geral do Bradesco. E com 25 anos eu estava almoçando com o presidente do Bradesco. Então é uma sessão fantástica, né? Foi uma entrega total, né? Então a minha primeira formação, como eu não tinha condição, a gente chega já aqui na parte monetária e fiscal, onde nós estávamos. A minha primeira formação é letras aqui em Araripina, porque eu não tinha como sair para estudar fora. Então eu tive que escolher um curso onde eu disse, poxa, a letra vai me ensinar a contextualizar, vai me ensinar oratória, vai me ensinar até latim. Então eu comecei nessa minha preocupação de estar dentro de uma instituição financeira com um curso superior, e aí lá dentro eu fui para economia, fui para administração, catedrático em ciências bancárias. Então a gente é um composto de muitas ciências que formam a economia, desde ciências bancárias, administração e economia. A gente também se espraia em contabilidade, direito conciliatório e filosofia. Essas 6 ciências, elas formam a primeira clínica financeira do Brasil, porque hoje eu sou um clínico financeiro.
Eu sou uma pessoa que trabalho desde quem está endividado até chegar a investir dinheiro na Bolsa de Valores. Muito Então, bem. a economia ela vai nos ensinando. Você presta, inclusive, assessorias a empresas, Sim, a pessoas físicas? Tem, sim. Inclusive, tem a parte profissional dessa assessoria. Você sabe quem são meus maiores clientes? Os médicos. Muito bem. Os médicos, é um médico financeiro atendendo os médicos tradicionais. Até porque o médico, teoricamente, ele é bem remunerado e ele tem que saber como aplicar esse dinheiro, né? Não tem muito tempo para fazer essa gestão. Isso acontece com a maioria e aí eles optam, né, em ter um especialista ao lado dele, quando necessário, para que a gente possa direcioná-los. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos no Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais, basta colocar o nome Clínica Financeira no Instagram. Não tem outra no Brasil nem no mundo, só tem essa, né? É uma ideia única de um trabalho que a gente sente que ele foi pré-determinado. Inclusive tem a parte social, que eu faço hoje palestras em escolas públicas daqui e da região, gratuitamente, para mostrar para o jovem a importância da educação financeira, né, e para o futuro dele. Muito bem. E nessa questão da economia que a gente falava, dessa arrecadação, dessa forma de gastar, e as políticas públicas do Brasil, elas estão um pouco desnorteadas nesse sentido, se perdendo aí nesse sentido de gastos e de como ter uma economia mais tranquila, mais saudável? Sim. Eu tinha até começado quando eu falei quando começa o endividamento público no mundo, porque todos os países do mundo têm seu endividamento público, né? Tem suas dívidas, né? E ela começa no Império Romano. Quando Roma, Veneza, aqueles estados hoje que compõem a Itália, ali eram províncias diferentes e eles guerreavam muito entre si. E tinha exército que era pago para isso. Então, você tem ideia como é o mundo, né? A hostilidade humana do mundo até hoje, talvez até pior. O exército naquela época, ele era pago para brigar por Veneza. Se Roma pagasse mais, ele daqui a pouco ele ia defender Roma contra quem anteriormente pagou a ele. Então, quem mais pagava, mais aquele exército vivia disso, né? De ser contratado para enfrentar outras províncias. Então chegava um momento ali, que guerra não é bom para ninguém, nós vamos chegar nesse ponto também aqui recente, agora atual, que gastava-se muito dinheiro com esses exércitos e o Estado não tinha como pagar. Então as pessoas, a sociedade entregava esses recursos para o Estado para se ver livre do adversário, e o Estado disse: olha, não posso te pagar, mas eu posso e te remunerando aqui aos poucos, isso eu vou te pagar tipo parcelado. Então foi aí que foi começando a origem do endividamento público no mundo. Ele vai se espraiando por outras esferas. Chegando no Brasil, e no endividamento público, que é hoje, no modo da minha interpretação, o nosso pior problema, a gente chama assim, os cavaleiros do apocalipse financeiro, nosso endividamento público. A gente hoje deve quase 8 trilhões de reais ao mercado. Quem são esses credores, não é, que detêm essa dívida brasileira? São grandes bancos, parte da população. Então, sobre esses 8 trilhões que o governo deve, ele paga 15% ao ano de taxa de juros, que é a taxa Selic. A taxa Selic ela é uma referência de quanto o Estado paga pelo endividamento que ele tem. Se você pegar 8 trilhões vezes 15%, eu vou estar pagando de juros por ano mais de 1 trilhão de reais. É uma coisa absurda, né? Uma loucura. Então, o que acontece? Eu acho que se a gente paga um terço desses juros de uma gestão administrada mais eficaz, mais ali sólida, se a gente paga um terço desses juros anuais, a gente teria uma sobra aí de 700 bilhões, que seria a solução nossa. Tá? Hoje nós temos 50% do país, de cidades do país, que não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, não tem esgotos. Então é uma loucura. Principalmente nas regiões Nordeste. Nordeste. Então o que é que acontece?
Eu já tenho hoje um grande problema no Brasil, porque o que é que nós esperávamos, né? A gente como um patriota, que aqui a gente não se posiciona politicamente, a gente posiciona o que é como a gente vê o melhor para o nosso Brasil. Sim. Então, se você hoje, desde que começou, o governo militar entregou o governo à democracia, excelente, né? A entrega, agora tudo aqui é democrático. Mas a gente vem sempre, ano após ano, com arrecadação que mal paga os compromissos. Geralmente a gente gasta mais do que arrecada. Isso aí chama-se o déficit primário. Então, se eu tenho um déficit primário, logo entre receita e despesa, como é que fica? Além do déficit primário, eu tenho que pagar essa quantidade de juros por ano. Então, esse, Roberto Rivelino, é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que nós vamos ter que resolver aqui no Brasil. E que, obviamente, ele impacta nos estados e nos municípios e atinge a população. Com certeza. Isso é indiscutível porque há um estudo que mais de 60% dos municípios brasileiros dependem da renda do Estado. Depende do FPM, depende do INSS, depende das aposentadorias que o Estado paga. E tem municípios de pequeno porte que não arrecadam praticamente nada, né? Depende exclusivamente dessa. É que acabei de te dizer. Tem municípios que só funcionam o comércio 3 dias, que é quando o INSS paga, né? Que é quando o FPM sai daquele município, porque aquele município, segundo estudos, mais de 60% não tem capacidade de geração de emprego e renda, Roberto. Ô Valdir, com relação a esse momento, a essa turbulência que está o governo dos Estados Unidos impondo essa taxação aí para as exportações brasileiras, e isso de que forma, se realmente entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto, que é o que está previsto, como ele vai impactar na população brasileira de um modo geral? Olha, Roberto e população, quando o atual presidente dos Estados Unidos foi eleito e ele assumiu ali no dia 2 de janeiro, ele é um pouco ali meio explosivo, né? Isso o mundo percebe, né? Ali como ele é um pouco ali agitado, né? Mas é um cara muito inteligente, né? E ele disse que não precisava da América Latina, que nós precisávamos mais dele do que ele de nós. Então ali foi uma colocação que ele fez diante de uma pergunta de uma repórter. E os Estados Unidos hoje, ele representa em torno de 12 a 15% do que nós exportamos. 15% do que nós exportamos é comprado pelos Estados Unidos. É uma fatia muito grande. Ele só perde para a China, que exporta 30% do que nós produzimos. Aí depois daí vem a Argentina com 5, 6%, o resto ele é quebrado, né, entre demais países. Mas o tripé-chave aí é China e Estados Unidos. Então, ele é um grande cliente nosso. Do contrário, nós temos uma diferença muito grande. A gente não chega a absorver no máximo ali 1% do que eles exportam. Sim. Então, os Estados Unidos ele é um grande cliente nosso. Então, a nossa preocupação desde o início era que o Brasil, nessa escalada geopolítica, o Brasil não tomasse partido, que o Brasil ficasse ali neutro e aproveitasse essa onda e crescer sua economia, vendendo para a China, vendendo para os Estados Unidos, vendendo para a Europa, vendendo para o Ocidente, vendendo para o Oriente. Então, a nossa ideia era sempre essa: vamos se manter aqui neutro, vamos buscar o melhor para o Brasil, para o mundo, vamos abastecer o mundo com o que nós temos e vamos crescer. Então, o Brasil ele começa a tomar um certo partido, né? E isso aos poucos você vai perceber que ele vai criando um atrito entre o Brasil e os Estados Unidos, coisa que ninguém quer, tá? Então essa taxação ela tem uma série de fatores, tá? Desde o problema atual que os Estados Unidos vem enfrentando, tá?
que os Estados Unidos prestam a crise financeira, até os problemas políticos que envolvem Brasil e Estados Unidos. Inclusive aqui na região tem produtos que são exportados para os Estados Unidos. Um exemplo típico aqui da região do Araripe, das cidades vizinhas aqui do Piauí, o mel. O mel. Um pouquinho mais à frente a gente tem no Vale do São Francisco a fruticultura, a fruta. Petrolina. Inclusive região. A semana passada a gente fez uma entrevista com o Guilherme Coelho, que é o presidente da Associação dos Produtores e Exportadores de Frutas do Brasil, e ele preocupado inclusive com a manga, que é um produto aí do Vale do São Francisco, e que a exportação para os Estados Unidos ela tem uma padronização diferentemente para outros mercados, para a Europa, Sim. por exemplo, né? Então, ele demonstrou uma preocupação com medo aí de esse produto não encontrar um outro mercado, é um produto perecível, e não encontrar outro mercado, não poder exportar para os Estados Unidos e impactar inclusive no desemprego na região, até porque o mercado interno ele não teria condição de absorver nos valores que é esse produto uma vez exportado. Então, se essa situação realmente se concretizar, pode a gente sentir esse impacto aqui na nossa própria região. Olha, a dimensão desse problema, por mais que você tenha estudado depois que começou essa divergência, não dá para mensurar. Não dá para mensurar. O estado mais prejudicado é São Paulo, tá? O Sul e o Sudeste serão os estados mais prejudicados. O Nordeste também será prejudicado, com a região do mel do Piauí, a região do Vale do São Francisco. O estado do Nordeste mais prejudicado será o Ceará, depois o Maranhão, a Bahia, Pernambuco. Então, isso pode explodir, do ponto de vista, entre aspas, uma série de desempregos no Brasil. Então, a gente sempre se posicionou, repito, que o Brasil teria, né, que criado uma sustentação, quando eu falei ali do pós-militarismo, de lá para cá, a gente devia ter criado uma sustentação, né, monetária, fiscal, que nos desse hoje a tranquilidade de discutir de frente com os Estados Unidos ou qualquer outro país. Mas essa crise tarifária, ela bate no momento que nós estamos fraquejados. No momento que nós estamos endividados, qual investimento está tendo em nossa região? Qual investimento está tendo no Brasil? Não está sobrando recurso. Olha essa questão do IOF, como é que ela foi inclusa no mercado. Olha que divergência entre o governo e o Congresso Nacional. Então, nós, no momento que nós... É como se você estivesse no meio de uma guerra e de repente caísse outra bomba em cima do local que você está. Foi esse tarifaço. Os Estados Unidos, pena que 90% ou mais das pessoas não sabem, não conheçam economia nem local, nem estadual, nem federal e nem mundial. As pessoas não param para prestar atenção sobre a importância do capitalismo, de você ter um entendimento, para que você possa seguir sua vida. Então, os Estados Unidos hoje, eu não falando do endividamento do Brasil, de 8 trilhões de reais. Sim. Você sabe quanto é o endividamento americano hoje? 36 trilhões de dólares. Aí é muito maior a coisa, né? 36 trilhões de dólares é a dívida americana. Ou seja, o PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, ele hoje é de 32 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos... Ele tem um déficit considerável, né? Ele tem um endividamento em torno de 120% a 130% superior ao que ele produz. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem um déficit na balança comercial. Ele importa muito mais do que ele exporta. E nós também temos um déficit. A gente importa muito mais do que exporta. Então, os Estados Unidos, hoje, ele tem uma dívida de 36 trilhões de dólares e ele paga em torno de 4,5% ao ano de juros. Calcula 36 vezes 4. Ele está pagando aí 1,5 trilhão de dólares por ano de juros. Então, ele está chegando também numa situação insustentável. Então, o que é que os Estados Unidos está fazendo? O que é um tarifaço? O que é uma tarifa de um país e outro país?
A tarifa é uma busca de equilíbrio orçamentário, tentando arrecadar. Então, os Estados Unidos estão fazendo todas as formas de tentar arrecadar mais, de tentar equilibrar mais essa despesa que ele está tendo, esse endividamento sem precedentes, porque ele só perde para o Japão, porque o país mais endividado do mundo é o Japão, depois é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está passando por dificuldades também financeiras, e ele está sobretaxando não só o Brasil, é todo mundo. Mas porque o Brasil foi o país com 50%, e ontem os Estados Unidos fechou com o Japão 15% de tarifa. Sim. Né? E o Brasil está exigindo 50%. Porque aí, além da necessidade interna americana de fazer ajustes, porque esse governo que está aí veio para isso, para salvar os Estados Unidos, teve também a questão política que estressou aí a relação entre Brasil e Estados Unidos, Roberto. E você acredita que ainda há tempo para poder haver um ajuste e diminuir esse percentual? Inclusive o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria, se reuniu ontem aí com vários empresários de grandes empresas nacionais e multinacionais buscando construir uma resposta para chegar lá nos Estados Unidos e tentar essa negociação. Olha, eu li sobre isso, né? Vi sobre isso também, essa reunião dos grandes empresários brasileiros e com o vice-presidente do Brasil, mas eu acredito que a negociação dessa amplitude terá que se sentar com o governo americano, tem que marcar com o governo americano. Nós percebemos uma coisa, de janeiro para cá, depois que o Trump assumiu, nós nem lá fomos. O Brasil não foi convidado para a posse. O Brasil não foi chamado em momento nenhum para uma discussão e nem também procurou o governo americano. Então nós estamos ali como se fosse um confronto com os Estados Unidos, e isso não é bom. E às vezes, Valdir, nesses pronunciamentos do próprio presidente brasileiro, irrita mais ainda o Donald Trump? Isso é o que tem se percebido, né? O próprio Trump, ele tem respondido a algumas coisas, porque o nosso posicionamento, né? Como você falou, o posicionamento, os pronunciamentos que o nosso governo vem fazendo, ele acaba aumentando ainda mais a tensão e não ajuda em muita coisa não, só piora a situação. Por quê? Porque foi estabelecido 50% num prazo curtíssimo para ajuste. Todo mundo sabe que não tem como você se enquadrar num processo desse, num espaço de 20 dias, como foi, no máximo. E até agora, hoje nós estamos no dia 23 de julho, nós estamos há uma semana desse problema e nada foi solucionado. O que a gente espera é que até lá haja esse milagre para que o país não seja prejudicado de forma exponencial. Porque, um exemplo, já se calculou até o impacto no SUS, porque o Brasil, ele importa mais de $1 bilhão por ano de remédios dos Estados Unidos, né? Então, isso vai uma escalada que não já está boa, né? Uma Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde que já tem dificuldades de atendimento no Brasil inteiro. A tendência pode se agravar e o que a gente espera é uma busca de uma negociação política, comercial, que não venha prejudicar o Brasil de forma exponencial, como nós estamos prevendo. Nós queremos agradecer, Valdir, por essa aula que você trouxe de economia para nós e para o nosso público ouvinte e telespectador. Agradecer mais uma vez pela sua gentileza de nos atender e dizer que estamos aqui sempre à sua disposição para qualquer uma outra eventualidade, de deixar à vontade aí para concluir esse nosso bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Para mim, como eu falei, é muito importante, é uma satisfação imensa estar aqui com você, discutindo assuntos de extrema importância para a sociedade num todo, né? Como eu falei aqui, o nosso foco principal é que a nossa região, Sertão do Araripe, esteja cada vez mais consciente da realidade da economia do seu município, do estado, do Brasil, para que você possa se direcionar
e ter uma melhor qualidade de vida. A gente sempre defende, na primeira clínica financeira do Brasil, mundo, né, que nós temos 3 saúdes: mente, corpo e finanças. Essas 3 saúdes têm que andarem juntas. Tá? Tem que ter uma sintonia, tem que ter uma sintonia, né? Mente, corpo e finanças tem que ter uma sintonia. Então, para que eu possa, né, ter uma qualidade de vida mais significativa, eu tenho que ter esse ponto de equilíbrio. Voltando para o nosso assunto, nosso tema, só um esclarecimento para toda a região, né, todos os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de produção de riqueza. O que é que existe? A produção, o PIB de Araripina, existe o PIB de Pernambuco, existe o PIB brasileiro, que é o produto interno bruto, tudo que nós produzimos, né? Os Estados Unidos hoje, ele tem um PIB em torno de 32 trilhões de dólares, tá? O Brasil hoje, ele tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Teve uma diferença enorme. Mais de 15 vezes. Os caras são maiores do que nós, 15 ou mais vezes, em termos de produção de riquezas. O que eles vendem para nós equivale a 1% das vendas anuais deles. Então, é o segundo maior comprador do Brasil. Então, o que é que nós temos que fazer? A importância deles para nós é muito maior do que a nossa para eles. Para eles. Isso foi claro lá em janeiro. Então, nós não podemos... claro que o Brasil tem soberania, o Brasil é um país democrático, é um país independente, mas nós vivemos numa globalização hoje, tá? Que o único país que está tendo dificuldade em negociar com os Estados Unidos é o Brasil. Demais países, como ontem repetimos, o Japão encontrou lá uma solução, chegaram a um acordo de 15%. Então, o que a gente vai torcer e continua torcendo muito é que essa solução venha o mais rápido possível, porque ela pegou o Brasil de surpresa. Eu falei que a gente já vinha fragilizado e de repente caiu outra bomba no nosso colo. Então, a gente torce muito e espera que o Brasil encontre uma saída para esse problema que pode aí prejudicar muito a nossa economia, Roberto. É uma preocupação enorme. E a gente mais uma vez lhe agradece. O tempo esgotando, é um tema bastante abrangente que a gente poderia passar o dia inteiro aqui debatendo, sem dúvidas. Mas estamos aqui à sua disposição para voltar em uma outra oportunidade e a gente continuar falando sobre economia. Grande abraço a você, a nossa recepção toda aqui, parabéns pela excelente local aqui, pela excelente infraestrutura, e estamos à disposição de vocês e da nossa região. Conte comigo. Grande abraço.